Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus nessa noite, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. Filipenses, capítulo 4. E nós iremos ler inicialmente apenas o versículo de número 13. Certamente é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, da Palavra de Deus. Os irmãos acharam? Vamos ler primeiramente apenas este versículo, que todos nós conhecemos muito bem, não é? Podemos ler juntos esse versículo? Leiamos. Tudo posso naquele que me fortalece. Foi bom, mas eu acho que pode melhorar um bocado, né? Vamos ler juntos, irmãos? Leiamos. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, estamos diante da Tua palavra nessa noite. Por isso nós te pedimos que o Senhor fale conosco por intermédio da Tua santa e bendita palavra. Que nessa noite nós sejamos edificados por Ti mesmo, ó Pai, no momento em que nós nos quedamos para ouvir a Tua voz por meio da Tua santa e bendita palavra. Que sejamos transformados, que sejamos edificados para a glória do Teu nome. Senhor, usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos. Eu preciso de Ti, preciso do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida, e que o Senhor me dê força, me dê sabedoria, ilumine, Senhor, a minha mente também, para que possa transmitir a Tua palavra aos meus irmãos, e que eles e eu sejamos edificados por ela. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Irmãos, essa semana eu recebi uma mensagem de um amigo, e ele me perguntou: pastor, o que é gratidão? O que é ser grato? O que é uma pessoa grata ao Senhor? E eu fiquei pensando, na resposta, o que eu vou falar, o que eu vou responder. E aí eu disse assim: gente, parece ser uma coisa simples, mas não é uma coisa tão simples, nós pensarmos no contexto da palavra de Deus, da eclesiologia. E eu disse para ele que gratidão é você descansar na graça de Deus de tal forma que você caminha no seu dia a dia como se tudo fizesse parte, de fato faz parte do plano soberano de Deus, que conduz a história, que conduz as nossas vidas. Olha a resposta elaborada, que eu fiquei pensando um tempão. Tim Keller vai falar também que é você ter essa alegria resultante da graça de Deus na sua vida. Ou seja, é alguém que caminha em contentamento diante do Senhor. E é justamente isso que essa passagem nos fala. É a última exposição que temos feito, já temos caminhado por toda essa carta aos Filipenses. E agora Paulo vai agradecer à igreja pelo seu cuidado para com a sua vida. E quando nós pensamos na nossa própria história, na nossa própria vida, cada um aqui tem a sua história, não é verdade? E cada um aqui já passou por tantas coisas, talvez por momentos de enfermidade, talvez por momentos de grande alegria, certo? Certamente por momentos de apreensão, talvez de solidão, mas nós temos uma história. E se eu parasse para ouvir a sua história, geralmente quando alguém chega à igreja e alguém vem conversar comigo, eu não conheço direito, a primeira coisa que eu pergunto: qual é a sua história? Aí é muito assunto, muita conversa, porque de fato cada um tem a sua história, e nessa história há momentos bons e há momentos ruins. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina que esses momentos, tudo que nós vivemos nessa corrida, nessa carreira chamada vida, ela precisa contribuir para o nosso amadurecimento na fé. Nós não podemos passar por tudo que nós passamos e não tirar lições preciosas para as nossas próprias vidas, entendendo que há um Deus que sempre cuida de nós, mas que ao mesmo tempo Ele trata com a nossa vida para aprendermos, para ficarmos, digamos assim, um tanto quanto calejados, mais calejados na nossa caminhada cristã. E é sobre isso que Paulo fala o tempo inteiro.
E ele estava aprendendo tanto com Deus que ele estava preso, e ainda assim ele escreve aquela igreja, esse é o contexto da carta, para encorajar a igreja, para dizer que aqueles irmãos precisavam continuar caminhando firmes na fé, e ele encoraja os irmãos o tempo inteiro. E um tema extremamente relevante nessa carta é a alegria, é o contentamento no Senhor. E Paulo faz isso de uma maneira extremamente carinhosa com aqueles irmãos, e por vezes ele fala: olha, vocês são muito amados, vocês são minha alegria, vocês são minha coroa. E aí nós chegamos nesse famoso versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é o mais importante mesmo, porque ele é a base desse capítulo, e nós vamos entender um pouco, e o próprio tema da pregação é essa, já que é o versículo principal: tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos entender melhor essa frase, porque ela é muito mal utilizada, certamente é um dos textos mais mal interpretados dos nossos dias. Então eu gostaria de pensar, irmãos, rapidamente, sobre alguns ensinamentos à luz do texto que nós lemos, desse final da carta, onde Paulo demonstra toda a sua gratidão ao Senhor e gratidão àquela igreja, que era uma verdadeira mantenedora e parceira do apóstolo Paulo, não apenas uma mantenedora financeira, mas enviava pessoas para assistir o apóstolo Paulo na prisão. O texto que lemos, irmãos, é um texto muito simples, não é tão difícil de entender, mas eu gostaria que você prestasse atenção e que essa palavra entrasse no seu coração, que nós vivêssemos essa palavra todos os dias das nossas vidas. E o primeiro ensinamento, irmãos, que nós vemos claramente, e a conclusão que Paulo chega, é que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Versículo 10, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Paulo não tinha dúvidas de que, mesmo preso, Deus estava cuidando dele na prisão. Irmãos, às vezes, quando nós estamos enfrentando lutas, privações, tribulações, às vezes, talvez a gente possa titubear e pensar: será que Deus se importa? Será que Deus está vendo? É claro que Deus está vendo, e Paulo ele expressa o tempo inteiro na carta a sua alegria diante de um Deus que cuida. Nós estamos aqui, irmãos, pensa um pouco na sua história. Tudo que você já viveu nessa vida, você ainda tem dúvida de que Deus está cuidando de você? Só o fato de nós estarmos aqui nessa noite já é prova inconteste do cuidado do Senhor nas nossas vidas. O Senhor tem nos dado o pão de cada dia, não é verdade? O Senhor tem nos dado uma casa, uma cama, uma rede, um teto sobre as nossas cabeças, irmãos que nos amam, que cuidam de nós, tem nos dado uma família. Tudo isso, irmãos, é prova do cuidado de Deus para conosco. Paulo está falando da alegria de receber por parte daqueles irmãos o seu sustento, e aqui ele agradece à igreja, porque Paulo, por vezes, no seu ministério, por exemplo, quando ele estava em Tessalônica, e ele prefere não viver a custo da igreja, para que ninguém falasse assim: olha, ele só veio para ganhar o nosso dinheiro, e ele trabalha com as próprias mãos, mas a igreja de Filipos ajuda o apóstolo Paulo. Ele estava sempre, irmãos, de cidade em cidade, viajando, precisando do sustento, e a igreja de Filipos estava o tempo inteiro cuidando. Por isso que ele se alegra sobremaneira, ou seja, ele está muito feliz, ele está muito contente com o Senhor, porque ele sente, por meio da igreja, esse cuidado. E uma coisa interessante para nós pensarmos, porque geralmente quando nós pensamos no cuidado de Deus, parece que nós às vezes ficamos esperando algo, uma manifestação sobrenatural de Deus, não é verdade? De vir um anjo talvez do céu, né, e nos assistir. Irmãos, mas geralmente Deus usa pessoas para cuidar da gente, irmãos que nos amam. Por isso que a igreja é chamada de um corpo, é chamada de uma família, de crentes que precisam cuidar uns dos outros. E quantas vezes o Senhor usa pessoas para o nosso cuidado? É isso que Paulo está agradecendo, porque a igreja era tão madura, que estavam cuidando uns dos outros, estavam cuidando do apóstolo Paulo.
Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre o cuidado da igreja a partir do versículo 14. Ele diz: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Percebe como aquela igreja, aqueles irmãos eram usados para cuidar do apóstolo Paulo, para cuidar da igreja. A igreja de Antioquia era a mesma coisa, era uma verdadeira base missionária, que enviava os missionários e fazia o seu melhor para que aqueles missionários tivessem o seu sustento. E o Senhor, irmãos, Ele quer nos usar para cuidar uns dos outros, para que esse cuidado seja mútuo no nosso meio, e que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo nessa noite, amadurecer e chegar ao ponto de pensar assim, Deus realmente está cuidando de nós. Irmãos, em todas as circunstâncias da vida, sejam boas, sejam ruins, Deus está cuidando de nós o tempo inteiro. Desde o dia em que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, e Deus tem cuidado da gente todos os dias. Estamos aqui nessa noite, num culto maravilhoso, adorando, bendizendo o nosso Deus. Tudo isso por quê, irmãos? Porque Ele tem cuidado de nós. E nós, quando nos dirigimos a esse local, nós adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade, para celebrar o seu cuidado, desde o domingo, quando saímos daqui, até esse presente momento. Deus está cuidando. Na alegria, Deus está cuidando. Na tristeza, Deus continua cuidando de cada um de nós, irmãos. Amém, queridos? Uma vez eu estava assistindo uma aula de missiologia com o pastor Shun, do Andrew Jumper, e ele chegou e falou assim: eu quero fazer uma pergunta para um de vocês. E ele perguntou assim: Cristiano, me achou, uma turma lotada de alunos me achou. Cristiano, disse, pronto. E eu era pastor, efetivo de uma igreja. Ele perguntou assim: quantos missionários a sua igreja apoia? E eu, querendo desligar o vídeo, para não mostrar a minha cara, eu disse: pastor, a nossa igreja não apoia nem um missionário. E ele falou: Deus tem a misericórdia da sua vida e tem a misericórdia da sua igreja. Ele disse: eu vou fazer outra pergunta para você. Eu disse: professor, já foi vergonhosa primeiro, não pode ser para outro. Ele disse assim: a sua igreja está orando por missões? Aí eu disse: não, pastor, nossa igreja não está orando por missões. Ele disse: Deus tem a misericórdia da sua vida. E ele disse assim: eu não vou nem fazer a terceira pergunta. Qual era a terceira pergunta? A sua igreja está enviando missionários? Eu disse: não, pastor, não está. E aí eu entendi, aí eu pensei num colega de seminário, pastor João Batista. Alguns irmãos conhecem aqui, ele veio do Senegal, ele está plantando uma igreja no Senegal, foi meu colega de seminário, e estava lá passando extremas necessidades. E aí eu liguei para ele no outro dia, eu disse: meu amigo, me perdoe, porque eu tenho um grande amigo que está no Senegal, e eu não tenho tirado nem tempo para orar por você, que dirá para cuidar e assistir você. A nossa igreja pode ajudá-lo, pode abençoá-lo, e às vezes a gente perde a oportunidade de abençoar a obra de Deus, de cuidar uns dos outros. Irmãos, Deus, Ele cuida de nós, mas Ele quer nos usar para isso também. Por isso que dentro da igreja, do corpo de Cristo, é um cuidando do outro, porque é isso que Deus espera de uma família. Não é um clube, é uma família. E uma família, cada membro cuida um do outro. Em segundo lugar, irmãos, Deus está nos moldando. Deus está nos moldando. Observe o versículo 11 e o versículo 12 do texto que nós lemos. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de
escassez. E ele usa esse verbo, né? Eu aprendi. Ora, não precisa ser um professor de gramática, né? Para entender que se ele aprendeu, é porque ele não sabia. Isso foi sendo amadurecido no apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo era alguém que, antes de ser convertido ao Senhor, ele tinha uma vida maravilhosa. Ele era um cidadão romano, portanto, tinha vários privilégios como cidadão de Roma. Ele foi criado na seita mais rigorosa do judaísmo. Ele era alguém extremamente respeitado dentro do judaísmo, era alguém de confiança. Tanto é que até na perseguição aos cristãos, ele tinha autoridade para levar cartas para prender os cristãos. Tanto é que quando Estevão é apedrejado, diz que ele consentia na sua morte. Mas o apóstolo Paulo, quando ele é convertido pelo Senhor, o Senhor diz para ele: olha, eu vou mostrar para você o quanto importa agora você sofrer pelo meu nome. E aí Paulo, ele passa por um processo de discipulado, na verdade, principalmente com Barnabé. E aí estão na igreja de Antioquia, e Atos capítulo 13 fala que eles são enviados para a obra missionária. Eles são enviados aos gentios, irmãos, um povo que não havia ainda ouvido falar do Senhor. E já no início da viagem, na cidade de Listra, o apóstolo Paulo é apedrejado e tirado da cidade como morto. Eu talvez já tinha desistido ali, falar, isso não é para mim não, é muito difícil. E ele continua, e de cidade em cidade, onde o apóstolo Paulo passa, ele é duramente perseguido por causa do Evangelho, por causa de ser fiel ao Senhor. Mas isso, irmãos, é a forma como Deus fez para moldar o apóstolo Paulo. A tal ponto de o apóstolo Paulo chegar agora à igreja de Filipos e diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz: olha, eu não sabia, mas agora eu já sei, diante de todas as coisas que eu passei, eu aprendi a lição, que Deus estava moldando a minha vida. Irmãos, tudo que nós enfrentamos é a escola de Deus para amadurecer a nossa vida, para nos tornar crentes mais maduros, mais preparados para as circunstâncias da vida. E Paulo diz: olha, eu sei ser honrado, mas eu sei também ser humilhado. Eu tenho contentamento em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver numa condição humilde e também a viver com abundância. Paulo chegou nesse ponto da sua vida que ele diz: está tudo bem, porque Deus está no controle. Eu tenho contentamento. A ideia dessa palavra contentamento é de um Deus que nos preenche, que nos completa. É a mesma ideia do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós não precisamos de mais nada na nossa vida, porque nós já temos Deus. É isso que Paulo está dizendo, ó, independente das situações da vida, eu estou bem, eu estou contente, porque eu aprendi isso do Senhor. Tudo que nós passamos na nossa vida é instrumento de Deus, é pedagógico para moldar a nossa vida, moldar o nosso caráter, moldar a nossa confiança no Senhor. Geralmente as situações difíceis, elas nos levam de joelhos para a presença de Deus, e nós vemos que nós dependemos dele para tudo. Semana passada, estudando sobre o ateísmo no seminário, e eu sou professor de teologia sistemática e dando aula sobre a questão do ateísmo, e aí um dos comentários de Luiz Berkoff é assim, que tem muitos ateus por aí, se dizem ateus, né, a plenos pulmões, mas quando a sua vida está à beira da morte, é só chegar lá do lado e falar assim: você quer receber uma oração? Eu quero receber oração. Rapidinho ele deixa de ser ateu e ele vai confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque nós somos frágeis, irmãos. Nós dependemos do Senhor para tudo na nossa vida, e nós precisamos utilizar tudo que nós vivemos para aprender mais sobre o Senhor, para depender mais do Senhor, para se esvaziar mais de nós mesmos. Quantas vezes nós achamos que nós temos o controle absoluto das coisas e nós não temos? A humanidade achava que tinha o controle absoluto, aí Deus permite a pandemia, aí muda a vida de toda a humanidade, por causa de uma pandemia.
É Deus mostrando que é Ele quem reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Paulo ele continua caminhando firme nos caminhos do Senhor, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, porque ele foi aprendendo com as circunstâncias da vida, com a escola de Deus, digamos assim. E aí nós temos que fazer uma pergunta a nós mesmos nessa noite. Nós temos aprendido com as situações que nós enfrentamos, sejam situações boas, sejam situações ruins. Como assim, pastor? Situações boas? Porque às vezes nós oramos ao Senhor, e aí você fala assim, você está desempregado, e fala assim, Senhor, abre as portas de um emprego, me dá um emprego, Senhor, até para eu poder contribuir na tua obra. Ele já começa assim, né? Jogando dessa forma, né? E às vezes Deus abençoa, Deus abre a porta, e às vezes uma das primeiras coisas que a pessoa faz é se afastar da igreja. Ela some, né? E aí você vai atrás dessa pessoa, meu irmão, onde é que você está? Ele fala, pastor, eu não tenho mais tempo para as coisas de Deus, que agora eu estou trabalhando demais. Deus abençoou, e ele não soube lidar com a bênção de Deus. E às vezes, quando os momentos são ruins, às vezes nós podemos até murmurar contra Deus, e reclamar, Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor está vendo, irmãos. Mas a pessoa que vive em contentamento, que entende que Deus está moldando a nossa vida, transformando a nossa vida, de fé em fé, de glória em glória, vai entender o que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, sejam boas, sejam ruins, cooperam para o nosso bem. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Deus nos fortalece, irmãos, para continuar seguindo com contentamento. Irmãos, o Senhor Ele dá sentido à nossa vida, e somente Ele é quem dá sentido à nossa vida. Então, diante de tudo que você viveu, diante de tudo que você está vivendo, Deus está moldando a sua vida, Deus está transformando, Deus está te ensinando alguma coisa. Então, peça ao Senhor e ore dizendo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Qual a lição que eu posso tirar para a minha vida diante de tudo isso, Senhor? Então, irmãos, nós já aprendemos que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está nos moldando. Em terceiro lugar, que nessa corrida, nessa caminhada chamada vida, o Senhor também está nos fortalecendo. É o terceiro e último ponto da mensagem. Versículo 13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho no versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz assim, eu já sei estar humilhado, como também ser honrado. Aí ele diz assim, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Essa palavra, a tradução literal do grego para experiência, se você pegar aquela bíblica com a tradução literal das palavras, essa palavra experiência significa assim, eu já aprendi o segredo. A gente não fala isso de vez em quando? Eu já aprendi o caminho das pedras. Eu já entendi qual é o grande segredo. Eu já aprendi o segredo, é isso que Paulo está dizendo. E qual é o segredo, irmãos? O grande segredo da caminhada cristã é, tudo posso naquele que me fortalece. Como eu já falei no início, esse é um dos versículos mais mal interpretados na Bíblia. Hoje eu fiz uma pesquisa naquele site teológico, ChatGPT, né? Eu estava lá fazendo algumas pesquisas, aí eu coloquei lá, citações neopentecostais, olha onde eu fui, né? Neopentecostais do texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, irmãos, é só triunfalismo. Você pode decretar a sua bênção. Deus, Ele tem que te abençoar. Irmãos, eu li tanta coisa, e geralmente é uma mensagem extremamente triunfalista, para dizer, está vendo como nós podemos qualquer coisa, porque o Senhor é quem nos fortalece. Então eu que posso tudo, naquele que me fortalece, mas apenas uma mensagem triunfalista. E nós sabemos que Paulo ele não está sendo triunfalista aqui.
E aí eu fui novamente na Bíblia grega, no texto bizantino, que é uma tradução literal desse versículo, e eu acho que a tradução literal ela nos ajuda a entender melhor esse versículo. Porque nós lemos na nossa versão atualizada, tudo posso naquele que me fortalece. Na tradução, palavra por palavra, é assim, eu sou capaz de enfrentar todas essas situações, unido a Cristo que me fortalece. Ficou mais fácil um pouco de entender? O que situações ele está falando? Todas as situações da vida. Paulo está dizendo, não no contexto triunfalista da palavra, mas ele está dizendo assim, seja o que for, situações boas, situações ruins, ter muito, ter pouco, não ter nada, não importa. Eu sou capaz de enfrentar todas as situações da vida. E qual é o segredo? Se eu estiver unido a Cristo, que vai me dar força suficiente para eu continuar caminhando e caminhando bem. Sou capaz de enfrentar a fartura, a escassez, a abundância de tudo. Qual é o segredo, irmãos? Estar unido ao Senhor Jesus Cristo. Estar na presença do Senhor. Vivendo para a glória de Deus. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Nós precisamos nos esvaziar mais e mais de nós mesmos e colocar Cristo no centro da nossa vida. Colocar Cristo no centro das nossas decisões, das nossas ações, das nossas reações ou até dos nossos pensamentos. Esse é o grande segredo da vida, irmãos. Se nós estivermos unidos ao Senhor Jesus Cristo, tendo intimidade com Ele, seguindo os seus passos, Ele há de fortalecer a nossa vida para continuarmos, para enfrentarmos as situações que virão diante de nós. Eu não sei que situação talvez difícil você esteja passando, eu não sei as situações que nós passaremos, sejam boas, sejam ruins, mas irmãos, se eu estiver unido ao Senhor, Ele vai me fortalecer e eu vou conseguir enfrentar essa situação. Eu vou conseguir passar por isso. Não porque eu posso alguma coisa, mas porque Ele é quem pode todas as coisas. E eu posso enfrentar qualquer coisa unido ao Senhor, que é Ele quem me fortalece. É Ele quem nos dá o ânimo, quem renova as nossas forças. Aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. A alegria do Senhor é a nossa força. É Ele, irmãos, que pode nos capacitar e nos fazer caminhar em contentamento. Ele sempre estará conosco. Ele prometeu, não que nós seríamos triunfalistas, que tudo daria certo na nossa vida. Na verdade, Ele até diz o contrário. Ele diz, olha, no mundo tereis aflições. Jesus fala, se me perseguiram, pensa Jesus, um homem perfeito, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Paulo ensinando Timóteo, ele diz, todo aquele que quiser viver uma vida piedosa, uma vida aos pés do Senhor, será perseguido. Muitas são as aflições do justo, ou seja, a Bíblia não nos promete uma vida plena, perfeita, livre de problemas. Mas tem uma promessa para nós. Olha o que Jesus nos promete. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, precisamos nos apegar mais ao Senhor, buscar mais o Senhor, ter intimidade com Deus, olhar para a palavra de Deus e falar, Senhor, eu quero viver esse livro. Eu quero ser transformado por esse livro. Eu quero caminhar e dia após dia eu quero ir aprendendo com o Senhor, olhando a vida de uma perspectiva não mundana, mas de uma perspectiva bíblica, de uma cosmovisão bíblica, que olha o que está acontecendo no mundo, olhando pelas lentes do Evangelho, pelas lentes da palavra de Deus, sempre, irmãos, uma vida aos pés da cruz. Como nosso pastor falou hoje no estudo, de vez em quando a gente precisa ir até a cruz para ver aquilo que o Senhor fez por nós. Irmãos,
como está a nossa vida nessa noite? Será que você, avaliando a sua vida, você pode dizer: eu estou unido a Cristo? Eu estou perto do Senhor? Eu tenho caminhado com o Senhor? Ou será que eu estou longe de Deus? Nós podemos nos aproximar nessa noite. Nós podemos, e vamos orar daqui a pouquinho, e nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero caminhar olhando para Cristo, o exemplo de Cristo. Jesus fala: se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam viver da forma como eu vivi. Jesus fala: não adianta vocês me chamarem Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu mando vocês fazerem. E nós precisamos, irmãos, desesperadamente do Senhor. Porque o Senhor, Ele nos dá esperança. No Senhor há consolo, no Senhor há conforto, no Senhor há encorajamento, no Senhor há esperança de que Ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Jó entendeu isso no texto que nós lemos. Aquele homem perdeu tudo na sua vida, mas ele não perdeu a sua comunhão com Deus. Nós podemos não ter nada nessa vida, mas se nós estivermos unidos a Cristo, é mais do que suficiente para caminharmos e viver bem para a glória de Deus. Então Paulo conclui a sua carta dizendo: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam, que é Silas, e Timóteo. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Lembram que Paulo evangeliza a guarda pretoriana e muitos são alcançados pelo evangelho. E aí ele abençoa a igreja: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Essa é a carta da alegria, irmãos. E ela nos ensina, diante desse texto, que nós precisamos viver a comunhão da igreja, uns cuidando dos outros. Nós aprendemos que nós precisamos utilizar as situações da vida de maneira pedagógica, porque Deus está nos ensinando, está nos moldando, e que nós precisamos desesperadamente buscar ter comunhão com o Senhor. Pastor, fale mais do que nós aprendemos nessa carta. Nós aprendemos, irmãos, sobre as virtudes de uma igreja fiel ao Senhor, a fé, a esperança, o amor, a eleição reconhecida. Nós aprendemos que nós precisamos olhar a vida de uma perspectiva cristã. Nós aprendemos que nós precisamos estar juntos, lutando pela verdade, pelo Evangelho. Nós aprendemos que nós fomos chamados, todos nós fomos chamados para servir ao Senhor. Nós aprendemos que nós fomos salvos para sermos luzeiros no mundo, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, que nós precisamos cuidar uns dos outros, que Cristo é o que realmente importa, que nós precisamos prosseguir para o alvo, que nós precisamos estar firmes com o Senhor, que nós podemos contar com a ajuda do alto, a última exposição que nós tivemos, para caminhar bem. E por fim, se estivermos unidos a Cristo, nós teremos o fortalecimento espiritual para enfrentarmos todas as situações da vida. Paulo está dizendo, irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sejamos o povo mais feliz da terra, porque nós temos, irmãos, razão para isso, motivo para isso. Nós temos Deus na nossa vida. Então saia daqui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar de pé e vamos orar. É possível que nessa noite nós nos sintamos fracos na caminhada cristã, desanimados, às vezes até mesmo frequentando a igreja, mas parece que nos falta aquele ânimo para servirmos ao Senhor. O Senhor que fortalece está presente aqui nessa noite. E Ele pode fortalecer a nossa vida, transformar as nossas vidas e nos fazer entender que Ele está nos ensinando nessa corrida chamada vida. Nós iremos orar ao Senhor, depois iremos cantar ao Senhor um cântico dizendo que Cristo é tudo para nós. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz.
tão simples, Senhor, mas que nos transforma, porque ela nos mostra que Cristo é o que realmente importa, que as nossas vidas precisam, ó Pai, girar em torno do Teu Filho, Senhor, que fez tudo por nós, que morreu por nós naquela cruz. Por isso, Senhor, que o Senhor fortaleça o Teu povo, que o Senhor vivifique o Teu povo, que haja um verdadeiro avivamento nas nossas vidas, para que possamos, Senhor, ter uma vida dedicada ao Senhor, a glorificar o Teu nome, onde quer que estivermos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, nessa noite, que a Tua graça nos alcance, para que possamos viver apenas para Ti, descansando no Senhor e buscando o fortalecimento que nós tanto precisamos para o nosso dia a dia, no Senhor. Faz grandes coisas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Em seguida estarei impetrando a bênção. Meu querido irmão e minha querida irmã,
que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os irmãos aqui presentes e com todo o povo de Deus onde quer que esteja, agora e para todo sempre. Podem sentar-se. Gostaria de dar alguns rápidos avisos nessa noite.